Bom dia, meus amados. Hoje é dia 8 de outubro de 2025. Trazemos hoje como tema um assunto bastante solicitado, em virtude das dificuldades que ainda muitos têm de entender como expandir a consciência. Muito se tem falado sobre o tema, mas muitas vezes de modo muito superficial. E ainda há muitos que não entendem o que é a expansão de consciência. Há muita confusão, principalmente quando se acredita que expandir a consciência é ter conhecimento. Conhecimento tem aquele que estuda, aquele que se dedica a uma causa, mas o conhecimento não significa expansão de consciência. Ele pode ajudar, dependendo do tipo do conhecimento, mas muitas vezes um conhecimento qualquer não significa necessariamente a expansão de consciência, porque pode ser uma forma de fazer algo de uma maneira mecânica, sem que a consciência realmente precise se expandir. Muitos também acreditam que expansão de consciência é o despertar. E o despertar, assim como o conhecimento, ajuda na expansão de consciência, mas não sozinho, porque o despertar sem prática, sem entender a vida, também não ajuda muito na expansão da consciência. A consciência não é a nossa mente. Este é um grande diferencial. A mente é a capacidade que nós temos de aprender, praticar, criar. Então é um mecanismo cerebral, voluntário, de interesses, e cada um age da sua forma, mas não significa que a pessoa que tem as capacidades mentais mais elevadas tenha também uma consciência mais elevada. A consciência é a responsabilidade que nós temos dentro daquilo que a alma se propõe a fazer em cada encarnação. A consciência é a nossa própria alma. A alma é uma consciência. Nós somos uma consciência maior como mônada, onde temos as nossas versões de alma, que é as próprias versões da consciência mais elevadas. O nosso eu superior no topo da pirâmide, e depois as partes que compõem as nossas 144 superalmas, e depois as milhares de almas que somos também em consciência em versões mais elevadas, até chegar a esse fractal. E os outros fractais que também existem, mas que nós não temos conhecimento deles, porque estamos limitados como fractais. Essa limitação da alma é a limitação da consciência. Então, estamos aqui com uma consciência limitada para experienciar exatamente a limitação. E é por isso que a alma desencarna depois de um período encarnada, para que ela possa ampliar essa consciência e fazer uma autoavaliação de si mesma, o reconhecimento do seu aprendizado, das suas falhas e um propósito para uma próxima encarnação, corrigindo e aprendendo aquilo que ela se propõe.
Mas a expansão de consciência não significa que temos que desencarnar, porque é natural. A expansão de consciência, ela é um processo natural da alma enquanto encarnada. E nesta que é a última encarnação, na condição de provas e expiações, neste planeta Terra, se faz necessário a expansão de consciência enquanto a alma está encarnada, porque é aqui e agora que vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tomar ciência. Por isso, consciência é com a ciência do nosso conhecimento, do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreender quem somos de verdade. Compreender a vida de fato como ela é. Então, expandir a consciência é ter consciência de quem você é, verdadeiramente. Quando você toma esse conhecimento de você, você começa a ampliar a tua consciência, porque você começa a entender a vida, começa a entender o que você está fazendo aqui, qual é o propósito desta encarnação e das anteriores e de todas as experiências que você já fez nesta escola de aprendizado como alma encarnada. Entender que a vida é uma só, porém separada por uma série de reencarnações. Já dissemos aqui que na média temos entre 600 a 1100 encarnações aqui neste planeta Terra. Compreender essa vida continuada, entender o que acontece no além-túmulo, os planos de alma, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, os karmas, os traumas, as diferentes colônias espirituais, que são frequências diferentes nos umbrais. O porquê que a alma precisa ser encaminhada para certas frequências, que é onde ela se afina pela sua consciência. Na última encarnação, ao desencarnar, ela sempre vai ser atraída por frequência para uma faixa umbralina condizente com o seu grau evolutivo. Expansão de consciência é realmente compreender a si mesmo. Conhecimento não é suficiente. É preciso saber usar esse conhecimento, colocar em prática. Expandir a consciência é olhar para o nosso histórico e reconhecer que estivemos aqui numa escola de almas como todos os demais encarnados, e também aqueles que desencarnaram e não estão encarnados agora, e que todos viveram experiências. Em algum momento, todos nós vivemos uma experiência que o outro também já viveu. Em tempos diferentes, em situações diferentes, mas sempre aprendendo as lições. Porque esta escola de almas realmente ensina a nossa mente a agir dentro de uma consciência justa.
porque cada vez que ela age de uma forma que não é ética, vai incorrer na necessidade do resgate futuro. Por isso falamos das leis de ação e reação, ou de causa e efeito. Expandir a consciência também é entender que existe a lei do retorno, e a lei do retorno não é uma punição, embora às vezes possa até ser. No caso do resgate de um karma, é uma forma de punição. Mas a lei do retorno é sempre uma oportunidade. Quando o aluno desta escola de almas está encarnado e tem uma prova e não passa na prova, ele vai ter outra oportunidade ou outras oportunidades na mesma prova. Então, nesta vida ou em vidas futuras, ele passa por situações chamadas da lei do retorno, quando há uma oportunidade novamente de experienciar aquela situação não superada anteriormente. Expandir a consciência, compreender tudo isso, olhar para as vidas anteriores dessa, mesmo que não lembremos, olhar para esta encarnação, aquilo que lembramos, e reconhecer que nossas falhas foram os nossos grandes mestres. Por isso que, olhando para isso, reconhecemos que não existem erros, mas existe sempre o aprendizado, que é o que importa. Expandir a consciência é olhar para si mesmo e compreender que há muitos traumas vividos em vidas passadas. São memórias, registros de alma. E que nossos medos e nossas culpas, principalmente nossas mágoas, nossos ressentimentos, às vezes também a causa de muita raiva, de muito ódio, são vivências, experiências que não foram positivas e que nos trouxeram muito desconforto e dor na hora do resgate, do ajuste. Olhar para todas essas memórias e dizer para si mesmo, sim, eu vivi isso. Porque uma alma não pode conhecer o bem sem ter experienciado o mal também. Ninguém pode conhecer a luz plena se não conhece também a sombra. É preciso saber a diferença. E para saber a diferença é preciso experienciar, é preciso sentir. Então, se nós temos erros graves no passado, não olhamos para isso com culpa nem com medos, mas sim como as lições necessárias dessa escola da vida. Ser humano é sempre uma oportunidade de fazer, positivamente ou negativamente, uma experiência. Errar é humano, como se diz. Acertar também é humano, embora acertar é divino, porque faz parte da experiência maior que uma alma vem aqui praticar nesta escola. Quando entendemos isso, nós expandimos a consciência ao ponto que olhamos para o passado e não nos culpamos mais. Entendemos que o mal que praticamos contra alguém foi uma experiência. E outras vezes sofremos o mal também de alguém, também foi uma experiência. Tanto nossa quanto dos outros. Então começamos a entender que a vida é uma bela escola. E tudo é uma encenação holográfica
perfeita, que nos faz sentir como real, porque é o sentir que nós levamos. Mas, acima de tudo, olhar para essas experiências e não sentir a necessidade de pedir perdão e nem de exigir o perdão, nem de perdoar quem quer que seja, porque é o toma lá da cá da vida. São essas as experiências que contam como aprendizado. A alma não evoluiria se não passasse por tais experiências. Muitas vezes erramos para aprender. Outras vezes erramos sabendo que estamos errados. Então aprendemos ainda mais, pois aprendemos que praticar algo sabendo que não é correto, a conta é dobrada. O preço a ser pago vai ser muito mais duro, mais pesado. Tudo é aprendizado. Então olhamos para trás e nos eximimos da culpa, dos medos, dos traumas. É certo que o trauma não é um karma, então não impede a ascensão, mas ele dificulta a vida cotidiana. Aquilo que podia ser muito mais leve se torna pesado, simplesmente porque não temos a expansão da consciência o suficiente para entender que traumas são apenas lembranças de quando pagamos um karma. São registros e experiências vividas. Reconhecer essa vida como uma grande escola, desapegar das coisas sem valor real, desapegar das paixões e do ego exacerbado. Nós não podemos viver apenas para saciar a nossa vontade, o nosso ego. Precisamos, acima de tudo, viver as experiências que a alma ainda precisa experienciar. Quando falamos que ninguém passa o que não precisa passar, ninguém paga o que não deve, ninguém fica com aquilo que não lhe pertence, ninguém tira o que é teu, ninguém morre antes da hora, porque tudo faz parte do plano de alma. E se cada situação que alguém ainda precise passar, é porque a alma escolheu aquela situação para esta vida atual. Expandir a consciência é tomar ciência de tudo isso que estamos falando aqui. Compreender que para ser uma alma merecedora da nova terra é preciso cultivar os preceitos positivos internos. A prática de pelo menos 3 pilares essenciais: o amor incondicional, a compaixão e o respeito. O amor incondicional é amar qualquer coisa da criação divina, porque tudo é consciência. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino elemental, além do hominal, tudo é parte do todo. Nós não estamos separados. Eu não posso desprezar parte do todo, porque se eu desprezo uma parte, eu estou desprezando tudo, inclusive a mim mesmo. Amar incondicionalmente é sem interesses pessoais. O amor condicionado tem pouco valor.
Mas o amor incondicional é muito profundo, porque ele eleva, ele desenvolve as qualidades. E ele puxa os pilares seguintes: a compaixão e o respeito. A compaixão que nós devemos ter para aquele que erra e para aquele que sofre, porque aquele que erra hoje vai sofrer amanhã, aquele que sofre hoje errou ontem. Olhar para os outros que passam pelas suas provações, sentir essa compaixão, porque nós provavelmente já passamos ou ainda teremos que passar por essas provas também, por essas lições. Sentir compaixão para aquele que é injustiçado, aquele que sofre. Uma alma que não sente compaixão por aquele que é injustiçado está com a consciência completamente fechada. Provavelmente terá pouco tempo ou não terá mais tempo, porque esta é a última encarnação nas provas e expiações, aqui nesta escola chamada Terra. Você vê, infelizmente, muitas almas que se dizem até boas almas, mas sentindo prazer em ver alguém sofrer porque é um desafeto, porque é um inimigo, porque é um contrário das ideologias, das políticas, sei lá do que. Esquecem essas almas, infelizmente, que logo após o desencarne, a alma não tem mais religião, não tem mais partido político, não tem mais paixões terranas, materiais, não tem mais os interesses que nós temos aqui enquanto encarnados. E é ali que a coisa pega, porque a alma se vê nua, despojada de todos os seus títulos, de seus cargos, do seu poder material. É preciso ter consciência de tudo isso. E é isso que se chama de expansão da consciência. Então vamos desapegar de tudo aquilo que não tem realmente valor para o além-túmulo. É óbvio que temos que ter responsabilidades enquanto estamos encarnados, temos que ter, sim, respeito e valorizar cada coisa. Mas dar o valor real, não supervalorizar. E nem discriminar certas coisas, porque tudo é importante. Mas cada coisa tem a sua importância que se deve dar. Às vezes aquilo que eu dou importância para uma coisa, você dá menos importância. E vice-versa. Mas vamos respeitar. Porque o respeito é um dos pilares da ascensão. Respeitar os outros, respeitar as coisas dos outros, respeitar o trabalho do outro, respeitar a opinião do outro. A opinião, cada um tem a sua, então eu tenho a minha, você tem a tua. E os outros têm a deles, então vamos respeitar, porque a opinião só serve para cada um, mas ninguém é obrigado a mudar de opinião porque o outro não gosta. Quando nós temos o respeito, nós não ofendemos ninguém. Quando há respeito, nós não somos ofendidos. Se o outro está errado, o problema é dele. E ele pode estar errado no meu conceito, mas no conceito dele ele está passando pela experiência que ele precisa passar. Então, onde está o erro? Tomar consciência de tudo isso é expandir a consciência. Conhecimento não vai resolver muita coisa, pois conhecimento nós já temos dentro de nós.
Se temos 1000 encarnações, quanta coisa nós temos dentro de nós, de experiências de tantas vidas, isso é conhecimento. Vivemos tudo que uma consciência possa imaginar, então tudo isso é conhecimento interno que vai se revelar no momento da ascensão. Conhecimento sem expansão de consciência, para esta vida atual, não tem muita importância. Tem gente que acha que conhece e não sabe nada. Está sendo enganado e está enganando. Expansão de consciência é entender que o conhecimento do outro é aquilo que ele entende. E o conhecimento meu é aquilo que eu entendo. Nem sempre as coisas casam, porque às vezes há contradições na forma de entender esse conhecimento. Expandir a consciência é reconhecer isso tudo. Compreender que cada um está fazendo as suas lições finais. Se nós tivermos realmente expansão de consciência, o mundo se transforma num passe de mágica. E tudo que existe de ruim é o contraditório sendo colocado em prática, de acordo com os interesses de cada um. E quem pode mais chora menos, como diz o ditado antigo. Então quem tem o poder, impõe o poder, a força, como se fosse o único que está com a razão. E nós não podemos dizer quem tem razão quando entendemos que cada consciência é uma história, é uma forma de entender a vida. É óbvio que existem leis humanas para que se mantenha uma certa ordem, mas as leis divinas são sempre soberanas, estão acima de tudo. E o que conta, vida após vida, encarnação após encarnação, são as leis divinas, porque elas determinam a condição evolutiva de cada alma, a frequência de cada consciência. E o que teríamos hoje para explicar um pouquinho sobre a expansão de consciência? É isso. Existem muito mais coisas, mas também não temos assim que tomar muito tempo de vocês, porque o tempo é precioso. Então trazemos pequenas partes daquilo que ocorre no momento que estamos concentrados, recebendo algumas orientações para passar para vocês. Talvez o suficiente para que cada um se posicione a cada dia no seu devido degrau de expansão de consciência. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.